No 23 nós já vimos que Josué está terminando a vida dele, né? Ele viveu tudo o que viveu, a promessa se cumpriu, debaixo da liderança desse homem, um homem normal, um homem comum, que foi desafiado a viver algo impossível para ele, mas que sempre caminhou em obediência e entrega total ao Senhor. E nos capítulos 23 e 24 ele está passando as últimas orientações para o povo, porque ele não vai mais estar lá. Até então ele era o líder, até então ele decidia, até então ele falava o que ia ser feito, como ia ser feito, mas ele não vai mais estar, a vida dele está acabando, a vida dele está chegando ao fim. Então ele chama as pessoas para uma conversa. No 23 ele chama a liderança, no 24 ele chama todo o povo. E ele está falando justamente o que vai ver. A partir aí do verso 1 ele diz o seguinte: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrades e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai, Abraão, da terra que fica além do Eufrades e o conduzi por toda a terra de Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas a Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Nós vemos aqui a partir do verso 1 que todos os líderes estavam ali novamente, mas nós vemos que ele está falando para todo o povo. Está falando para toda a nação que está vivendo o cumprimento da promessa, através dessas situações impossíveis que eles vieram enfrentando durante todo esse livro que a gente falou aqui. Começou lá em Jericó, depois foi para Ai, e quando depois os exércitos se juntaram para vir contra eles, e eles foram vencendo batalha a batalha, eles foram vencendo desafio a desafio. Existia uma promessa, existia uma palavra, como muitos de nós aqui temos, e essa promessa, essa terra prometida é um presente do Senhor para as nossas vidas. Mas assim como aconteceu com eles, também acontece conosco. Esse presente não vai cair no nosso colo. A gente vai precisar levantar e caminhar em fé. A gente vai precisar levantar e fazer aquilo que é possível. A gente vai precisar levantar e fazer aquilo que inclusive a gente nem acredita que é capaz de fazer. Porque é aí nesse lugar onde nós vamos ver o Senhor se manifestando. É aí nesse lugar onde nós vamos ver a palavra dele se cumprindo. Quantas vezes a gente não consegue entrar aí nessa promessa, na posse dessa promessa, porque a gente só olha para nós, e quando a gente olha para nós, tudo que nós vemos são impossibilidades, fraquezas, limitações. Mas esse homem que enfrentou tudo isso, está falando, está compartilhando com todos eles ali, qual era o segredo. Qual era o posicionamento para que as coisas continuassem acontecendo? Hoje a gente está num culto de missões, e eu quero te falar de um princípio que eu vejo claramente aqui nesses textos, que é algo que eu chamo de princípio da separação. Deus não nos separa do mundo, Ele nos envia para o mundo. Ele não nos enviou para um lugar de separação, Ele não nos enviou para um monastério, Ele não nos enviou para que a gente ficasse fechado entre quatro paredes. É uma delícia encontrar vocês aqui todos os domingos. Como é gostoso esse tempo aqui em família. Mas sabe por que ele é tão diferente? Porque ele é consequência de uma semana de comunhão. Ele é consequência de uma semana caminhando aí fora por essas ruas, vivendo o poder de Deus, vivendo o amor de Deus, se entregando. Quem acorda 4 horas da manhã num sábado, pega 3 horas de estrada para ir, 3 para voltar, para ficar um dia inteiro se metendo no meio de escombros, ajudando pessoas que a gente nunca viu na vida, porque o Senhor não nos chamou para estarmos dentro de 4 paredes, mas aqui dentro Ele nos enche, para que a gente possa sair e transbordar onde Ele nos colocar. Ele nos leva por lugares que a gente nunca imaginou estar, mas no final de um dia como esse, exaustos, sujos, alguns muito suados, uns mais do que outros. A gente olha para o lado e a gente sente um amor tão grande por pessoas que
chegaram na nossa vida alguns há semanas atrás, mas parece que fazem parte de tudo isso aqui a vida inteira. Porque o Senhor não nos tirou do mundo. João 17, a gente vê isso claramente nos versículos 15 a seguir, quando ele diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus servos, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste para o mundo, eu também os enviei. Você é enviado, você é missionário. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Quando a gente entende isso e vive isso, nós entendemos que somos todos missionários. Ontem 35 foram para lá, a gente sabe que nós já somos mais que 300 aqui. 10% dessa igreja, mas a gente sabe também que uns vão ao campo, outros se comprometem, outros oram. Tenho certeza que tinha muita gente orando, mas nós precisamos entender que somos todos missionários. Foi a primeira palavra que o Senhor nos entregou quando falou da vida. É uma igreja missionária. O Senhor não quer te separar, Ele não vai te tirar aí do mundo, mas Ele também não quer que o mundo esteja em você. Será que você consegue entender esse princípio? Eu não faço o que eles fazem, eu não vivo como eles vivem, mas eu estou ali em missão, no meio, compartilhando o que eu tenho, o que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu amo o Salmo 23, quando eu vejo Davi falando de várias situações diferentes. Ele começa falando: o Senhor é meu pastor, e a sensação que eu tenho é de que nada me falta. Eu vejo como uma biografia, uma autobiografia da vida de Davi. Ele começa dizendo ali, quando eu vejo as primeiras palavras dele no Salmo 23, fica claro que ele está ali vivendo um primeiro amor. Que ele está vivendo ali algo tão gostoso que parece que tudo que ele precisa está atendido. Mas ele vai amadurecendo nessa caminhada. Ele está vivendo essa mesma situação, porque ele está enviado como missionário no mundo, vivendo dificuldades, vivendo problemas. Então nós vemos que o Salmo vai mudando. Chega a vale de sombra de morte. Chega a mesa preparada na presença de inimigos. Mas quando você sabe quem você é, você pode entrar em qualquer ambiente, sabendo que aquilo que você carrega é transformador. É vida que o Senhor tem derramado sobre você. E Ele tem te desafiado a esse lugar, onde você recebe dEle. Não para que você somente se sinta bem, mas para que você possa compartilhar nos lugares aonde Ele está te enviando. Ele não vai te tirar do mundo, Ele te envia para o mundo. Mas Ele vai trabalhar teu coração. Ele vai trabalhar a tua vida, Ele vai transformar tudo aquilo que você tem vivido. Nesse capítulo 24, e nós vamos ler aqui alguns textos na sequência, algo me chama muito a atenção, que são citados 3 rios aqui nesse capítulo 24, e todos fazem referências a separações. Tem muita gente aqui que está sendo separada agora de situações que eram vividas há tempos atrás. E não está conseguindo entender que o Senhor está te levando para a terra da promessa. Que o Senhor está te levando para viver algo que você nunca experimentou antes. Separação dói. Separação é incômoda. Separação é desafiadora. Eu vejo ele falando do rio Eufrates. Terá vivia além do rio. Outra cultura. Lugar de politeísmo. Culto aos outros deuses. Outra cultura, outros costumes, outra maneira de viver. E Ele tira ele desse lugar, Ele separa ele dessa velha vida. Ele separa ele desse outro momento da vida dele. Nós vemos a citação do Mar Vermelho mais para frente, nós vamos ler. Do outro lado estava o Egito, com seus falsos deuses, com outra cultura, com coisas que muitas vezes você fala: não, mas eu estou acostumado, a vida toda eu vi isso, eu já sei como é. O Senhor quer te tirar daí e te levar para um novo momento. O Senhor quer te levar para um novo tempo. Quantos de nós estamos justamente nesse caminho da terra prometida, vivendo separações que o Senhor nos propõe na história que Ele escreveu para a gente, mas diante de cada uma delas dói, diante de cada uma delas, muitas vezes a gente não entende. Quando eu comentei em 2018, o fato de estar dormindo no chão com um caminhão na porta, muitos de vocês aqui já experimentaram isso, em situações ainda piores. Mas o que eu não entendi era por que depois de 2 anos dando o meu melhor, tendo resultados,
aquilo acontece. A tal ponto de eu chegar em casa, teu filho olhar para você e falar: pai, mas você fez algo errado? Aquilo não fazer sentido, separação. Quantas vezes o Senhor tem que tirar o teto de cima da tua cabeça para que você caminhe para o lugar que Ele realmente quer que você esteja? No lugar onde existe a provisão, no lugar onde existe a direção, onde a presença vai vir, onde o favor vai se manifestar, e aonde você vai viver aquilo que você jamais poderia viver por tua conta. Era um povo que vinha de 40 anos caminhando pelo deserto, desarmado, desequipado, despreparado, e venceram cada uma das batalhas, não pelo que sabiam ou que tinham, mas porque carregavam a presença do Senhor nas suas vidas. O que você tem procurado? O que você tem buscado? Ele ainda fala do Rio Jordão. Nos dois lados do rio, nós encontrávamos os cananeus, com seus falsos deuses. Nas 3 citações, ele está sempre falando de separação. Faz parte do cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas. E hoje Ele está te levando a esse lugar. Então confia, descansa e saiba que é o Senhor quem está fazendo tudo isso com um propósito. Veio um tempo de deserto. E esse tempo de deserto, realmente ele não é fácil, não é bom. Não tem como a gente tentar buscar aqui algo que faça com que isso pareça atrativo. A partir do verso 6 ele começa a dizer: quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os teus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Nesse caminho, ainda que seja no deserto, existe proteção, existe salvação, existe livramento. Se você chegou aqui hoje desesperado porque parece que não tem saída, clame ao Senhor e Ele virá em teu favor. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por um longo tempo. Vocês sabem que eles estiveram no deserto por 40 anos. E lembre-se que aqui o que a gente está vendo é esse princípio da separação se aplicando. Deus não vai nos tirar do mundo. Mas sabe de uma coisa? Ele precisa tirar o mundo de nós. Quantas vezes nas dificuldades que eles enfrentavam ali no deserto, eles lamentavam ter saído do lugar da escravidão. Quantas vezes, quando as coisas não saíam do jeito que eles esperavam, eles eram rápidos em olhar para Moisés e falar: poxa, mas não tinha covas suficiente no Egito para que a gente morresse lá, você traz a gente para morrer no deserto? E é interessante porque a gente olha para eles e fala: como esse povo tinha pouca fé. Mas você já olhou para a nossa vida hoje? Eu mesmo, diante das dificuldades que enfrento, quantas vezes eu falo: Senhor, mas não estou entendendo. O Senhor precisa tirar isso de nós. Ainda ontem Ele tirou algo que estava aqui dentro, que eu não sabia que estava. Se alguém tivesse me falado durante a semana que eu ia lá para servir com a igreja que tinha me dispensado, eu não sei se eu ia. Mas como Deus faz tudo certo, no lugar eu olho e falo: peraí, mas eu conheço esse, conheço aquele. E daqui a pouco os que eram da época vêm correndo abraçar, vêm correndo falar: que saudade de vocês. Eu falo: peraí, onde é que eu estou? Deus está te fazendo passar por coisas que nem você está entendendo, mas Ele está fazendo com propósito. Ele está te preparando para aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Ele está tirando aquilo que não pode mais estar aí dentro. Agora aqui também fica um segredo. O caminho que o povo de Israel estava percorrendo, normalmente tardaria 11 dias. Eles duraram 40 anos. Foi 40 anos da distância? Não, não foi. Foi 40 anos o que demorou para sair de dentro deles, aquilo que não podia estar mais lá dentro. Quantas vezes a gente fica aí resistindo, a gente fica aí falando: não, tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. E 11 dias viram 40 anos. A gente não está disposto a isso. A gente não quer perder esse tempo. A gente quer viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a gente está totalmente entregue nas suas mãos para que Ele faça isso. Aí vem Josué, nas suas últimas palavras, e ele diz suavemente: foi tempo demais no deserto, não foi? Vocês conseguem ter claro que as coisas não precisam ser da sua maneira.
E aí ele continua, verso 8, e os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, eu os entreguei nas suas mãos, eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês, mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, ferezeus, cananeus, hititas, girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz com os reis amorreus. E aqui vem o segredo: não foram a espada e o arco que lhes deram vitória, mas assim como dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram, e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Mais uma vez aqui fica claro que foi o Senhor quem entregou aquela terra na mão deles, que é a presença do Senhor que muda todas as coisas. A palavra continua: agora temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, até além do Eufrades e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, e aqui entra algo muito sério, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele vai e diz a decisão dele: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Como é bom ver um homem que está terminando uma vida tão cheia de propósito, tão cheia do sobrenatural, da presença do Senhor sobre a vida dele. E o que ele tem para dizer é o seguinte: eu sei, eu vivi, isso está claro diante de mim. O que faz a diferença é a presença do Senhor. Eu não sei qual é a decisão de vocês, mas a minha está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é um momento Romanos 12. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. Quer dizer, aquilo que Paulo fez lá em Romanos 12, Josué está fazendo aqui em Josué 24, deixando claro que é a graça de Deus quem fez. Não é o que eu posso, não é o que eu sei, o que eu tenho, é a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Aleluia! Mas então ele diz: agora temam ao Senhor. Olhem as suas situações pessoais. Pela graça de Deus, o Senhor pega um filho de pastores, tira dos seus pais, faz com que ele conheça uma mulher escolhida pelo propósito de Deus e envia com seus filhos para o campo missionário. Olha tudo que ele faz na vida de Josué, para depois fazer de tudo isso algo que ele está dizendo, algo que ele viveu, algo real, algo prático. E ele termina a vida dizendo: agora temam ao Senhor. Decida quem você vai servir. Nós não estamos aqui para perder nosso tempo. A gente não está aqui para ficar com pensamentos divididos. E ele continua aqui no verso 15: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. É o Deus dos antepassados? É o Deus dos amorreus? A minha decisão está tomada, porque o que eu vivi até hoje é resultado dessa decisão. É resultado desse cuidado de Deus. Josué fez o mesmo que Elias fez no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Quando eles estavam ali com pensamentos divididos. 1 Reis 18, 21, Elias diz o seguinte: dirigiu-se ao povo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, não respondeu. Elias para diante de profetas e diz o seguinte: se Baal é Deus, siga Baal. Mas se Deus é Deus, sirvam a Deus e somente a Deus. Hoje a gente não está falando aqui de Baal especificamente, mas quantos ídolos nós temos nas nossas vidas. Quantos lugares de segurança que não permitem que a gente se entregue totalmente nas mãos do Senhor. E toda vez que você não se decidir de todo o coração
Isso é perda de tempo. Quanta gente olha e fala, tá, mas comigo não está acontecendo a mesma coisa que eu estou vendo aí com vocês. Quem sabe teu pensamento ainda está dividido. Você vem aqui, prova um pouquinho e fala, poxa, como é gostoso fazer parte disso. Mas quando você sai daqui, você volta a adorar outros deuses. Você volta a compactuar com coisas que já não deveriam mais estar na tua vida. Quanta gente dividida em dois pensamentos. Quanta gente dividida em dois comportamentos. E eu te digo aqui, que isso é perda de tempo. Quantas mensagens você vai precisar ouvir para tomar essa decisão? Em quantos cultos você vai precisar estar? Em quantas conferências você vai precisar assistir para que você tome essa decisão? O que ainda vai precisar acontecer na tua vida para você dizer, ok, eu me rendo. Vou servir a Deus de todo o meu coração, vou deixar as demais coisas de lado. Pessoalmente falando, eu fui longe demais. Muitas vezes penso, não precisava ter ido tão longe, teimando e resistindo. Mas eu vejo aqui algo que me chama muito a atenção. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É plural. Isso significa que a nossa decisão de servir ao Senhor, ela sempre vai afetar os nossos relacionamentos. Ela sempre vai afetar as pessoas que estão próximas, os que estão ao lado. Ela vai alcançar família, ela vai alcançar amigos, ela vai alcançar companheiros de trabalho, ela vai mudar ambientes, ela vai transformar histórias. Isso é forte e é muito real. Não tem como esconder, não tem como reter, não tem como evitar. Quando você decide servir ao Senhor de todo o coração, quando você fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tudo começa a mudar. Todas as famílias de Israel, naquele momento, e Josué sabia disso, tomassem essa mesma decisão, com certeza, a nação seria muito mais forte. Com certeza, aquilo que eles iam viver era incomparável. E eu sou muito direto em falar para vocês. Minha intenção, quando eu vejo essa palavra, quando eu escuto o que o Senhor está falando aqui, a minha intenção é que todas as famílias aqui da vida, hoje tomem a mesma decisão que Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas vem exércitos enormes contra a gente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas as dificuldades continuam se apresentando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não consigo entender, eu não sei para onde ir, o que fazer, como reagir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é dia de cumprimento de promessa. Hoje é dia de cumprimento de palavra. Nosso Deus é um Deus de promessas. No verso 28 do capítulo 24 ele diz, depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Será, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. E dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os olhos de José, os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra de Jacó, que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéas, no monte de Efraim. Josué termina seus dias tendo vivido não uma parte, não alguma coisa, mas ele termina seus dias tendo vivido todas as promessas de Deus. Deus sempre cumpre aquilo que prometeu. Deus é um Deus de promessas. Josué, ele tinha uma missão impossível para ele, mas Deus muda a história e com ele tudo fica bem diferente. Ele substitui ninguém menos do que Moisés, e isso não era fácil.
Era uma missão árdua e desafiadora, mas ele caminha em fé, sabendo que é o Senhor quem cuida, que é o Senhor quem guarda. E ainda quando ele vai ser enterrado, ele é enterrado na terra que o Senhor havia dado para ele, que significa: o Senhor é a minha provisão. O Senhor quer cuidar de você em cada detalhe. O Senhor quer cuidar de você em cada situação. Hoje é dia de tomarmos a decisão e vivermos aquilo que o Senhor tem para a gente. Não uma parte. Tem que acabar essa história do quase deu, do quase cheguei, do pensei que ia dar certo agora. É chegado o momento de viver a promessa do Senhor na plenitude. Aleluia. E o que vai mudar tudo isso é a tua decisão, é o teu comprometimento hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje é dia de nos posicionarmos na promessa e na palavra de Deus para as nossas vidas. Tua vida vai se transformar num testemunho vivo. As pessoas vão te olhar e vão desejar aquilo que você carrega, mas começa com uma decisão pessoal de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos momentos difíceis, nos momentos de dúvida, nos momentos de dificuldade, se posicione sabendo que você e tua casa servirão ao Senhor. E é Ele quem vai te abençoar, é Ele quem vai te dirigir, e é Ele quem vai cumprir as suas promessas na sua vida. Em nome de Jesus.